Bom dia, tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui de novo, poder servir. E hoje eu tenho uma alegria especial que a minha família hoje está completa. O meu bebê que faz medicina está de férias já, né? Então, sinal que ela fez a coisa certa nesse período, né? Muito bom estar com a família toda aqui, né? E quero, nesta manhã, compartilhar uma palavra com vocês sobre vencer no meio das aflições. Muitas vezes nós temos algumas lutas a enfrentar, né? No nosso dia a dia, e nós não estamos isentos de passarmos por lutas e por provações. E a prova disso é que o apóstolo Paulo fala sobre isso, as aflições, né, e as tribulações que ele mesmo passou. E a Bíblia também ela nos fala claramente que no mundo nós vamos ter tribulações. No momento que nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, não quer dizer que a partir dali nós vamos ter um mar de rosa e um caminho de ouro para podermos caminhar no dia a dia. Nós vamos ter tudo isso, mas lá na eternidade com o Senhor. Mas aqui ainda nós temos algumas coisas a fazer. E para isso eu queria convidar a igreja para lermos 2 Coríntios capítulo 7. Paulo aqui recebe notícia dos coríntios através da vida de Tito, e ele se alegra com as notícias que ele tem recebido de lá. E ao mesmo tempo ele começa no versículo 5 comentando que, falando sobre essas tribulações que ele tem passado. Veja, vamos ler o capítulo 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Até aqui a palavra do Senhor. E quero começar no versículo 5, que ele fala que eles foram atribulados por fora e por dentro, né? Temores por dentro. E nós começamos a conversar lá em casa essa semana com minha esposa, e nós debatemos um pouco, comecei a falar, e nós começamos a trocar algumas ideias, e eu falei, realmente, eu acho que é isso. Mas eu não estava convicto ainda. Aí na quinta-feira, quando eu acordei logo cedo, eu falei, quando nós vamos fazer a nossa leitura hoje na família, na mesa, eu quero que o senhor fale comigo. Que de alguma forma, aquele texto que nós vamos ler agora cedo, eu quero que o senhor fale comigo. E quando nós abrimos a nossa leitura, para fazermos o nosso devocional, eu ganhei um devocional muito especial do Spurgeon. Alguém conhece do Spurgeon, né? Muito especial. Minha nora me deu.
E lá, na primeira frase, logo começou a falar sobre Jó, né? As lutas de Jó. E eu falei, está aqui a chave, né? O cristão, ele está aqui no mundo, nós estamos aqui nesse mundo. E em todo o tempo, nós vamos passar por lutas. E hoje, no nosso louvor, haja o que houver, continuaria sendo Deus, né? Ele continuará sendo nosso Deus. Ele continuará lutando por nós, guardando a nossa vida. E os temores internos, os temores nossos, muitas vezes, são os medos que nós temos que enfrentar. Quantas vezes nós erramos e depois nós temos as consequências para pagar. As consequências desse erro, às vezes nos levam a momentos onde nós nos fechamos e paramos de buscar a presença de Deus, porque é só nele que nós vamos encontrar a vitória. É só nele que nós vamos encontrar um caminho, uma luz que vai brilhar à nossa frente para sairmos das circunstâncias que nós estamos vivendo. E as lutas externas, elas vêm porque nós temos um trabalho, nós temos amigos, nós estamos na igreja, nós estamos numa família. Em todos os lugares nós corremos o risco de sermos decepcionados. E quando nós nos decepcionamos, muitas vezes nós nos fechamos e ninguém mais entra no nosso coração. Os jovens, às vezes, quando terminam o namoro, não quer mais saber. Depois eles se fecham, não quer mais saber disso. E demora a poder sair. Ele vai sair dessa situação. Mas ele vai sair como? Vindo aqui na igreja, buscar o alimento que vai alimentar a sua alma e o seu espírito. Nós vamos ter decepções, às vezes, dos nossos funcionários, as pessoas que trabalham na nossa casa, aquelas que nós estamos fazendo negócios no dia a dia. Algum dia você descobre que aquele negócio não estava sendo honesto com você. São decepções que nós vivemos na nossa vida, e isso acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E quando eu me dou conta, muitas vezes já estou afastado do caminho, eu já estou longe, eu não quero mais ir para a igreja, eu não tenho mais aquele ânimo, eu não tenho mais aquele amor, aquele carinho de ir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, seja lá qual for o seu horário. O amor por estar na igreja, ele começa a esfriar. Porque eu estou focando a minha mente e o meu coração para onde? Para o problema. Quando eu foco no lugar, aquele lugar cresce, né? Minha esposa, que é psicóloga, ela fala isso, né? Não querendo fazer propaganda para ela, mas fazendo, né? Ela fala sobre isso. Quando alguém tem um problema, ele começa a focar, aquele problema começa a ficar cada vez maior. E as pessoas não conseguem mais enxergar o que acontece em sua volta. As pessoas muitas vezes olham pela janela de manhã cedo, como hoje, um sol lindo, um dia maravilhoso, um domingo abençoado que Deus nos fez e nos deixou aqui hoje. E as pessoas não conseguem enxergar a beleza desse dia. Porque estão permitindo que os reflexos do mundo estão atingindo e tirando o foco da presença de Deus. E ele fala aqui que, porém, Deus conforta os abatidos e consola também, né? Ele consola. Os nossos medos, eles são uma grande causa para nos afastar também de Deus. Que são medos internos. São aquilo que só você e Deus sabem. Que muitas vezes você não compartilha nem com seu marido, com sua esposa. São coisas suas. E as pessoas se fecham, se trancam, botam um cadeado. Ninguém pode acessar mais ali. E Deus também tem dificuldade para entrar ali, para fazer a transformação que você precisa. Vocês estão me entendendo? Amém? Né? Porque se nós tivermos esse entendimento, nós vamos perceber que no momento que a tristeza dessas decepções vem, a tristeza, e nós estivermos
alicerçados na palavra, se nós estivermos com a visão atenta aos princípios da palavra de Deus, essa palavra, essa tristeza, ela vai trazer arrependimento no meu coração. Posso falar uma coisa para vocês? Que muitas decepções e muitas tristezas que nós vivemos partem a partir de nós, de erros nossos. Não é sempre o outro o culpado. Eu muitas vezes, ou às vezes a maioria das vezes eu sou o culpado, por assumir algo que eu não deveria ter assumido. E as consequências, elas vêm em função dessa decisão. Mas essa decisão, quando ela gera no meu coração um arrependimento, quando ela gera no meu coração uma lucidez do que está acontecendo, Deus tem a liberdade de começar uma transformação na minha vida. Amém? Porque quando nós não damos a liberdade, quando nós não abrimos o nosso coração, quando nós não abrimos a nossa mente, não tem como o Senhor elaborar o luto às vezes, ou elaborar o arrependimento, fazer com que nós cresçamos na presença dEle. E quando Deus consegue entrar, e nós nos abrimos, quando nós nos esvaziamos de nós, quando nós tiramos toda a preocupação, quando nós olhamos para fora e nós louvamos pelo sol, louvamos pela cama, e nós podemos mostrar gratidão por muito poucas vezes. E aí Deus começa a fazer a transformação. Mas eu já vi também pessoas recebendo pequenas bênçãos no meio da tribulação. E isso eu mesmo vivi, pequenas coisas. E quando você recebe uma pequena bênção, você não consegue agradecer. Sabe por quê? Eu falava assim, mas isso não vai resolver a minha vida. Quem está entendendo? Mas Deus começa pequeno. E Ele vai transformando. Cada dia um passo. Para que o meu coração, para que a minha mente possa amadurecer na presença dEle. Para que eu possa crescer na presença dEle. Para que a graça do Senhor possa se multiplicar na minha vida. E através da minha vida, multiplicar também na minha casa, nos meus amigos, no meu trabalho, aonde eu estou. Muitas vezes nós temos que passar pelo fogo. E quando nós passamos pelo fogo, nós vamos ser o quê? Aprovados lá na frente. Quem gosta de pipoca aqui? Alguém gosta de pipoca? O milho de pipoca, ele só é uma pipoca se ele passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele continua sendo só um milho de pipoca. Que vai ser bom para alimentar galinha, gado, porco, etc. E assim também não é diferente da nossa vida. Muitas vezes nós precisamos passar pelo fogo, vai ter a peneira, para que nós sejamos curados e aprovados. Amém? Uma outra coisa que tem me chamado a atenção é o tempo de resposta que eu dou para Deus. Como eu respondo quando Deus está trabalhando na minha vida? Porque no meio dessas lutas, Deus está trabalhando. Por muitas vezes, eu orava e eu falava, eu não percebo que a minha oração não está passando do teto. Eu não sei o que está acontecendo. Mas no silêncio, Deus continua trabalhando por mim. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu tenho a convicção que Deus está trabalhando a meu favor. Quando nós lemos lá em Marcos 1, 16 a 18, quando fala sobre a vocação dos discípulos, né? Jesus passa ali na frente e chama Simão e André, que eram o quê? Pescadores. Ele fala, Simão e André, vem cá. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens.
E a Bíblia fala que imediatamente eles largaram tudo e seguiram o quê? Seguiram a Jesus. A resposta que eles deram para Jesus, ela foi imediata. O tempo de resposta, eles não pensaram muito tempo, eles não gastaram tempo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pensar sobre isso e depois eu converso com o Senhor. Não, ele simplesmente disse, largou tudo e foi com Jesus. A mesma coisa acontece com nós. Muitas vezes, por teimosia, a gente não recebe a bênção, ou a gente não recebe o conforto que a gente precisa, porque nós somos teimosos. Por exemplo, eu tenho um alvo de oração, eu digo, Deus, eu quero sair por aquela porta. E Deus está falando no meu coração, eu estou sentindo que Deus está falando assim, Edemar, sai por aquela porta ali. Que a Bíblia fala assim, os teus desejos serão o quê? Atendidos também, né? Mas então meu desejo é aquela porta. Mas a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Então, se Deus tem planos maiores e melhores para mim, quanto custa eu obedecer e passar por essa porta de cá em vez de ir para o lado de lá? Quanto custa isso? É uma questão de resposta. É uma questão de a gente dizer assim, Senhor, me dá um coração sensível para que eu possa entender quando o Senhor está falando comigo e que eu possa cumprir o teu chamado. Cumprir aquilo que o Senhor está propondo para mim, para eu sair num caminho que me leva à vitória. E isso tem mexido comigo muito. Tempo de resposta. Como tem sido o tempo de resposta que eu tenho dado para Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E em Jeremias 29, de 10 a 14, ele fala sobre isso, né? Lá fala que, se você ler o texto todo, ele fala que quando se completarem os 70 anos, eu vou resgatar vocês dali. E depois ele fala, né, sobre pensamentos de paz e não de mal. E vocês vão me buscar e vocês vão me achar. E eu serei achado de vós. Essa é a resposta. Mas veja bem, eu fiz um paralelo nisso aqui. Quando ele fala que ia demorar 70 anos para resgatar, porque eles estavam na Babilônia em cativo. O povo daquela hora estava no cativeiro. Então Deus deixou eles ali por esse período. E depois eu vou trazer vocês de volta. E eu vejo que, se a gente lê as Escrituras, em vários momentos a Bíblia fala que o povo de dura cerviz, né? Povo difícil de ser dominado. E se desviava dos caminhos do Senhor. E às vezes eu me pergunto, eles estavam ali no deserto, Deus estava fazendo um milagre quase que todos os dias, e eles estavam vendo coisas extraordinárias acontecendo, e ainda assim, quando Moisés se afastava um pouquinho, o povo se afastava da presença de Deus. Interessante isso. Deus estava se manifestando ali toda hora. E Deus se manifesta para nós também hoje. O problema é que nós estamos muitas vezes cegos de ver aquilo que Deus está fazendo. Que Deus possa abrir nossos olhos, possa abrir meus olhos, para que eu possa ver a obra que Ele está realizando na minha vida. Que a obra que Ele está realizando na minha família, nos meus negócios, no trabalho. Por onde eu andar, eu quero que o Senhor esteja me dando graça para levar essa mensagem para as pessoas. E eu quero dizer nesta manhã, meu irmão, talvez nenhum de nós aqui precisa ouvir isso nessa manhã, né? Mas talvez você conheça alguém que está no fundo do poço, precisando de ajuda. E ele não sabe de onde buscar a força, de onde buscar energia, de onde buscar
orientação. Vamos ser um canal para essas pessoas que precisam. Eu quero ser um canal para essas pessoas que precisam. Amém? Que nós possamos pegar essa pessoa pela mão e ajudar. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós aprendemos do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, se você puder abrir lá, 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, verso 57. Diz a palavra do Senhor: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Sede firmes, fortes, corajosos, buscai no Senhor, porque Ele vai honrar aqueles que o buscam e o temem. 1 João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, no versículo 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem aqui é nascido de Deus? Amém? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amém? É isso. É disso que nós estamos falando. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, meu irmão, se você tem dificuldades, e nós vamos ter dificuldades, e não é só hoje, vai ser amanhã, depois. Mas vamos ter um coração grato. Uma das coisas que eu mais prezo hoje na minha vida é gratidão a Deus. Eu demorei a aprender isso. Mas uma coisa, e minha família sabe, estão todos aqui, a minha coisa que mais me cobro hoje é dizer obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. De onde Deus me tirou, para onde Deus me levou. E isso faz com que eu consiga agradar a Deus. Eu não sou um cara perfeito. Ninguém de nós é. Mas se eu der o melhor daquilo que eu sou, eu tenho certeza que Deus vai se agradar do seu coração. Amém? Quero ler aí para nós andarmos já mais para finalmente. Salmo de número 20. Salmo de número 20. Amém. Salmo de número 20, né? Aqui fala que o Senhor responde às orações. Isso é algo que nós temos que guardar para nós. Guardar porque o nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus é aquele que olha por mim e por você todos os dias. Ele não esquece da minha oração. Ele não vai me abandonar em lugar nenhum, em momento nenhum. Eu não preciso ter um sentimento de abandono, porque Deus está comigo. Eu não preciso que alguém me aprove, porque eu tenho que ser aprovado por Deus. Por isso, a gratidão faz parte dessa caminhada. Veja bem, o Senhor te responda no dia da tribulação.
Muitas vezes nós estamos na tribulação e a gente acha que Deus não está respondendo. Mas Ele está lá no meio da tribulação e está respondendo. O nome de Deus de Jacó te leve em segurança. Do seu santuário te envia o quê? Socorro. Quem precisa do socorro do Senhor aqui? Amém. E desde Sião te sustenha. Versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceita os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome de nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem é que é ungido do Senhor? Amém. Aleluia. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém nós nos gloriaremos em nome do nosso Senhor Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém? O Deus responde. Deus está aqui neste lugar, nesta manhã. Eu quero que se guarde isso no teu coração. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Eu sei que o Senhor responde a minha oração. Eu sei que o Senhor está presente. É a palavra de Deus. Do seu santuário Ele manda o que? Socorro. E é disso que nós estamos falando. Tribulação vem, tribulação vai, mas a resposta de Deus, ela também vem. E ela vem em abundância, e ela vem com força, e ela vem trazendo vitória, unção, e ela está conosco nesta manhã. Amém. Aleluia.